Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 22. Mateus 22 e versículo 29. Deixa aberto aí um pouquinho. Eu quero começar hoje uma série de mensagens que eu ainda não dei um título, mas talvez a gente vai falar um pouquinho sobre uma edificação pela palavra de Deus, ou uma edificação na palavra de Deus. A palavra de Deus é quem nos edifica, a palavra de Deus é quem nos dá fundamento, é quem nos dá alicerce, porque eu sempre debato comigo mesmo essa questão do que ensinar para a igreja, e eu sei que nós vamos viver 200 anos e nós não vamos ensinar tudo, nós não vamos aprender tudo, nós estamos sempre em aprendizado. Mas devido a tantas coisas que acontecem, devido a tantas coisas que eu ouço, tantas coisas antibíblicas, não extra-bíblicas, mas antibíblicas que eu ouço, e nós estamos vivendo em tempos tão corridos, tão difíceis, e a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Infelizmente, quando eu analiso a palavra, quando eu leio a palavra, quanto mais eu tento estudar, quanto mais eu vejo que não sei, quanto mais eu procuro aprender sobre a palavra de Deus, eu não consigo. Eu cheguei à conclusão que eu não consigo crer numa igreja onde a base não seja a palavra de Deus. Qualquer igreja evangélica que a base seja só movimento, que a base seja só coisas que envolvem a Bíblia, mas que não são a Bíblia, o evangelho puro, eu não consigo crer nessa igreja. Em outras palavras, a palavra de Deus deixou de ser o centro de muitas igrejas, e agora, com o perdão da palavra, nós temos tido espetáculos, e algumas vezes até shows, e esses lugares que têm espetáculos e shows atraem muita gente, porque é uma forma de entretenimento, é uma forma de descarrego, né? Uma forma de você ir lá e deixar tudo aquilo que você tem, gritar bastante, pular bastante, fazer bastante coisa, mas sai dali e passou tudo. No entanto, a palavra de Deus, ela deve ser reverenciada na igreja, ela deve ser reverenciada na vida pessoal, ela deve ser reverenciada em todos os aspectos da vida do ser humano, e principalmente do cristão. Essa palavra que nós abrimos aqui, que eu pedi para você abrir aqui hoje, Mateus 22, 29, diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou traduzir para você. Quem não conhece as Escrituras, não conhece o poder de Deus. É simples assim. Ou você conhece as Escrituras e conhece o poder de Deus, ou então você não conhece as Escrituras e não conhece o poder de Deus. Você pode conhecer uma manifestação, mas o poder de Deus, não. João, no capítulo 5 e no versículo 39, Jesus disse assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. No Evangelho segundo São Mateus, que nós acabamos de ler agora, Jesus deixa entendido que quem não conhece as Escrituras também não conhece o poder de Deus. Aqui em João, que nós lemos em segundo lugar, ele deixa claro que quem não conhece as Escrituras não conhece o Filho de Deus. Não há separação entre Jesus e a palavra. Não há como separar, porque ele diz: são elas que de mim testificam. Eu quero fazer nesses próximos domingos uma sequência de reflexões
só para nos lembrar, só para nos trazer à memória, que essa igreja, que este pequeno rebanho está e sempre terá o compromisso de estar alicerçada na palavra de Deus. Para entendermos e sempre lembrarmos que a única palavra capaz de impactar a vida de um pecador, a única palavra que é capaz de transformar, é a palavra de Deus. Paulo, quando escreveu a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Qualquer dia a gente prega sobre isso aqui. A Bíblia Sagrada é o livro que estabelece a regra de prática e fé de todo servo de Deus, de toda serva de Deus. A sua fé, a sua regra cristã, a sua regra de fé, a sua regra de prática, aquilo que você diz que não pode ser estabelecido por outra coisa senão pela palavra de Deus. Uma das belezas da Bíblia é que ela não mostra só as vitórias dos homens de Deus e das mulheres de Deus. Uma das belezas da Bíblia é que ela mostra nos seus heróis da fé tanto as suas vitórias quanto as suas derrotas e fraquezas. A Bíblia não nos revela somente os salmos de Davi, mas a Bíblia também nos revela o choro de Davi. A Bíblia não nos mostra apenas as vitórias de Davi, mas mostra as suas trapalhadas, os seus pecados, a sua falha em administrar a sua própria casa. Sansão, um dos grandes heróis da história, não é revelado na Bíblia somente por suas vitórias pujantes, grandes conquistas, matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, fez isso, fez aquilo. Não, a Bíblia mostra uma falha de caráter muito grande naquele homem de Deus. De modo que a Bíblia revela para nós a natureza santa e perfeita de Deus, nos amando e nos querendo da forma que somos, e pelo poder desta palavra, se dispondo a nos transformar. Quando Paulo fala, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, ele está falando da palavra de Deus. Ele está falando daquilo que a palavra de Deus tem poder em fazer em nós. Quando falamos sobre a edificação pela palavra, estamos falando de uma construção, irmãos. Edificar é construir. A palavra, ela edifica, ela constrói, ela nos alicerça, ela nos dá paredes, ela nos dá limites de onde irmos e onde não irmos. É essa construção na nossa vida em Cristo, uma construção na nossa vida espiritual que a palavra nos dá, e é isto que nós estamos procurando aqui. Cada dia nós somos fortalecidos, aprimorados, aperfeiçoados no Senhor pela sua palavra somente. Paulo diz aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 20 e 22, ou 20 a 22, que somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. É interessante esse versículo, porque não existe como você edificar a sua vida para receber o Santo, o Senhor, Criador de todas as coisas, se não for pela palavra dEle. É uma comparação bem simples que a gente faz aqui. O engenheiro, ele estuda para determinar pesos, medidas de um prédio, quanto de cimento vai nessa coluna, quanto de cimento vai nesse alicerce, qual o tamanho dessa laje, o que vai precisar para sustentar isso, devido àquilo que o prédio vai comportar. Se é um prédio que vai comportar, por exemplo, lá em cima um heliponto,
precisa de mais força, de mais estrutura. Se é um prédio muito alto, precisa de estrutura. O engenheiro, o criador dos céus e da terra, ele determinou que é por essa palavra, que é por essa medida que você deve ser construído. Você não pode ser edificado em outra coisa. É interessante que Paulo diz que nós somos juntamente edificados. Irmãos, nós estamos em construção. Perdão. A beleza está no fato de que eu não sou edificado sozinho. Nós somos juntos. Tudo que nós fazemos, eu já expliquei aqui, está no contexto de comunidade, de igreja. Se entendermos a expressão que ele diz, edificados juntamente, nós somos corresponsáveis uns pelos outros, ou pela edificação uns dos outros. Eu não sou o único responsável pela sua edificação. Nós somos responsáveis pela edificação uns dos outros. Você, portanto, coopera com a minha edificação, com a edificação do irmão que está do seu lado, e nós vamos crescendo como um edifício juntos. Isso é sério, porque isso nos faz responsáveis uns pelos outros. Essa história de que você está na igreja e cada um por si, Deus para todos, não existe. A igreja é a família de famílias, a igreja é a família. Nós estamos juntos, um se importa com o outro. Nós não amamos só de palavras, nós demonstramos amor. Nós não ajudamos só de palavras, vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Eu vou orando por você. Quando nós não podemos fazer nada, o mínimo que nós fazemos é orar. Mas quando nós podemos fazer, nós fazemos. Porque essa é a demonstração do verdadeiro amor. Se a igreja não entender que a única forma de ela ser fortalecida é pela palavra de Deus, a igreja passa então a brincar de igreja. E isso é um assunto sério e foi por esta razão que eu resolvi falar sobre isso hoje. Porque muitas igrejas ou muitas comunidades estão brincando de igreja. Eu não estou falando mal de ninguém, eu estou falando no geral. Porque nós também temos erros, nós também cometemos erros, todo mundo comete erro. Eu estou falando que nós não podemos ir ou vir para a igreja só por vir. Vez por outra eu pergunto, o que você veio fazer aqui? A igreja atual comete mundialmente, ou talvez quase que na sua maioria, o grave equívoco, ou talvez o grave pecado, de abrir mão das Sagradas Escrituras, de adotar métodos, de adotar programas, de adotar coisas. Eu estive numa reunião há poucos dias, há menos de 10 dias, com pastores de diversas igrejas da região, pastores americanos, e eu estranhei, eu não tenho nada contra vestimenta, não tenho nada contra nada disso aí, cada um sabe, desde que seja decente. Mas tinha um pessoal lá de uma igreja dessas pra frentex, né? Vamos dizer assim. E o rapaz, que é o líder de louvor, ele fortinho, tudo bem, cuida do corpo, amém, mas ele fazia questão de mostrar isso com a sua roupa. Então a roupa, ele acho que usava o número 48 e ele estava usando o 38. Ele estava bem marcadinho. E era o líder de louvor lá, e eu olhei aquilo, e depois eu fiquei sabendo que é uma dessas igrejas que são voltadas para programas, para jovens, que estão todo cheio de tatuagem, nada contra, cada um sabe onde pisa, a palavra de Deus tem diretrizes para isso, e nós precisamos aprender sobre isso. Mas, veja bem, o que eu estou querendo dizer é que igrejas que focam em programas. Então tem igrejas atraindo jovens aos montões, porque ali tem jogo de luz, porque ali tem som legal, porque ali toca 1 hora de música sem parar e depois vem um jovem lá e fala numa linguagem bem comum a eles, talvez 10 minutos sobre um versículo, com uma interpretação que talvez não seja a correta, e eu não quero aqui de maneira nenhuma parecer alguém julgando só, eu só estou querendo que você entenda que nós não vamos conseguir chegar ao céu, porque não é uma questão de ajuntar multidões. O problema é que nós ajuntamos multidões e podemos estar levando a multidão junto para o inferno.
Isso é muito sério. Eu sempre falo da responsabilidade que nós temos. Nós não podemos ter inovações e invencionices que fujam da palavra de Deus. Nós temos que acompanhar a cultura, temos que acompanhar o crescimento, temos que acompanhar a nossa geração até um certo ponto. Mas os princípios da palavra de Deus são os mesmos. Eles não mudam. A palavra de Deus, a Bíblia diz, ela mesma diz que tudo vai passar. Jesus disse, tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passa. Precisamos voltar. Está havendo um abandono generalizado da pregação bíblica, do evangelho puro, da valorização da palavra de Deus. Nós precisamos valorizar mais a palavra. Nós precisamos pregar mais o que é puro, o que é santo. Precisamos mais pregar a Bíblia. Eu não canso, eu sempre me lembro desse testemunho. Um pastor jovem, ele ainda era jovem, não era pastor, mas ele foi pela primeira vez no seu dia de evangelismo. Eu já contei isso aqui umas 150 vezes. Se você ouviu, engula aí. Se você não ouviu, aprenda. E ele não sabia como evangelizar, então ele chegava nas pessoas e falava assim, rapaz, minha igreja lá, você tem que vir na minha igreja. É legal pra caramba. Aliás, amanhã à noite nós vamos ter a noite do sorvete com pipoca. E começou a apresentar todos os programas da igreja. Ele falou que ninguém dava a menor importância. E ele disse que ele chegou numa casa, tinha um senhor na frente, e ele ficou assim do outro lado da grade, e começou a conversar com o senhor e falava sobre os programas, e aquilo não estava atraindo, e disse que o Espírito Santo deu um clique nele. E sem que ele menos esperasse, saiu uma palavra da boca dele, um versículo bíblico. E disse que aquilo chamou a atenção do Senhor, e ele soltou um outro versículo bíblico. E conforme ele falava versículos bíblicos, lágrimas começaram a rolar dos olhos daquele homem. E ele percebeu que o segredo do evangelismo, que o segredo do quebrar, do transformar, não está nos nossos programas, não está na nossa eloquência ao falar, não está na nossa beleza ou na forma somente como comportamos, está no poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa para transformar. Um exemplo disso é que as pessoas são atraídas para qualquer show, mas não são atraídas para os cultos de ensino da palavra. Irmão, culto de ensino da palavra é uma bênção. É bom que a gente tenha aqui um tempo maravilhoso com 7, 8 pessoas e perguntas e respostas e compartilhamento. Mas nunca vem 20, 30. Para uma reunião onde você vai aprender a palavra de Deus, para um curso teológico, para um aprimoramento da palavra de Deus, é a coisa mais difícil você conseguir gente. É necessário que se entenda, irmãos, que o que dá base à nossa fé, o que fundamenta a nossa conversão, a nossa convicção, é a experiência que nós temos no poder, com o poder do Evangelho de Cristo, que é revelado só na sua palavra. Então, nós vamos começar falando hoje sobre essa questão da edificação na palavra de Deus. E eu quero, ou a edificação pela palavra de Deus, e eu quero começar falando um pouquinho da edificação pela palavra de Deus na nossa devoção pessoal. Eu falei segunda-feira um pouquinho sobre isso lá na casa do irmão Manuel e da irmã Cleide. Nós vamos ler algumas referências bíblicas para nós entendermos melhor essa questão. Mas a prova indiscutível de que nós estamos vivendo uma carência do resgate da palavra de Deus na igreja é que as pessoas não encontram nenhuma dificuldade. Segura aí. Para ler o horóscopo, para ler a notícia da manhã, para ler a internet, para ler livro ou qualquer coisa que você tenha que ler no seu estudo, mas as pessoas não conseguem mais ler a palavra de Deus consistentemente. É uma prova real de que nós abrimos mão da palavra de Deus. É uma prova real de que muitos estão vivendo um evangelho de fantasias, de bênçãos. Precisamos de bênção, bênção, bênção.
É hora da igreja acordar, irmãos. É hora da igreja resgatar a sua prática principal, que está na palavra de Deus. Não sei se eu faço essa pergunta. Mas quem leu a Bíblia hoje? Já. Antes de vir para a igreja. Segura aí para você. A gente acorda, consulta o telefone, os e-mails, o WhatsApp, o Facebook, lava a cara correndo, se é que toma um café, corre para o carro, vai para o trabalho. Quando é a noitinha, você lembra que você tinha que ter falado com Deus. Que você podia ter falado com Deus. Não que tinha, porque você não é obrigado. E não tenha isso como um julgamento meu. Às vezes você liga a televisão de manhã, eu falei segunda-feira no culto de oração, e eu falei com a minha esposa também esses dias, porque ela ligou lá no jornal hoje, eu ainda estou de férias, entre aspas, em casa, né? Que as aulas começam só quarta-feira, e ligou lá no jornal hoje, e todas as notícias, todas, sem nenhuma exceção, foram más notícias. Todas. Do começo ao fim do jornal, eu fiquei prestando atenção. E se você liga o Jornal da Manhã, também é a mesma coisa. E a minha questão é, eu falei segunda-feira lá, você acha que isso é por acaso? Existe pesquisa científica que diz que aquilo que você primeiro vê e ouve de manhã vai influenciar 90% do seu dia, do seu humor, da forma como você vai reagir às coisas. Você imagina você ver um monte de corrupção de manhã, logo cedo no Jornal da Manhã. Você já sai no trânsito, irmão, você já sai querendo matar um. Você já sai doido de raiva, querendo fazer alguma coisa, porque aquilo já influenciou o seu humor todo. Aquilo que era para ser um dia maravilhoso, abençoado, começa um dia difícil para você. Então, nós precisamos mudar isso. E a gente pode começar mudando hoje, né? Vamos lá. Eu quero começar falando com você sobre a palavra de Deus na devoção pessoal. Ela concede, em primeiro lugar, a nós o conhecimento. Então, presta atenção e vamos aprender um pouquinho sobre isso. Um dia, numa classe da Escola Bíblica Dominical, um professor de uma denominação pentecostal, ele fez uma pergunta aos alunos o que era mais importante. Se era o conhecimento da palavra ou se era o poder do Espírito Santo. Eu não sei como que a gente divide esse negócio, mas ele fez essa pergunta. E alguém, uma pessoa, logo... Deixa eu só especificar o que é esse poder do Espírito Santo dentro dessa visão que nós aprendemos. Talvez não seja bem a visão totalmente bíblica, mas nós aprendemos que o poder do Espírito Santo é o quê? Falar em línguas o tempo todo, profetizar o tempo todo, ter revelação o tempo todo. São as manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que são manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Mas nós aprendemos que isso tem que acontecer o tempo todo dentro da igreja, que tem que estar... Então, eu só quero traduzir isso para você entender, dentro dessa visão. E aí, alguém respondeu imediatamente que o mais importante é o poder do Espírito Santo. Isso é porque o poder nos torna mais cheios, porque o poder nos torna mais poderosos, porque o poder nos torna mais capazes. Mas isso que eu quero trazer aqui para vocês. O que acontece é que a questão fundamental é que se você não conhece a palavra de Deus, você não tem sequer conhecimento do poder de Deus. Isso nós lemos hoje. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu não estou falando aqui fora da Bíblia, eu estou usando a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra, você não tem conhecimento de como receber o poder de Deus. Se você não conhece a palavra, você não sabe nem discernir se o poder que você recebeu é de Deus ou não. É do Espírito Santo ou não. Então, você precisa conhecer a palavra. O apóstolo Pedro,
escreve na sua segunda carta, no capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim: vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, ou o poder, e a virtude, a ciência, ou o conhecimento. A nossa fé, sem o conhecimento, vai ter um poder falho. E eu vou explicar, eu não estou com pressa de terminar e nem com pressa de você aprender, eu preciso que você aprenda. O nosso problema é que nós temos crentes poderosos. Nós temos crentes cheios de fé. Não, pastor, vai dar certo. Em nome de Jesus, irmão, eu estou te falando, você vai ser curada. Não, a sua vizinha vai ser curada, a sua mãe, a sua tia. Deus vai fazer. E você fala isso baseado no quê? Porque quando você tem só essa fé sem o conhecimento, você pode falar algo ou prometer algo que a Bíblia não promete. E aí nós encontramos os decepcionados com Deus. E os decepcionados com Deus, geralmente, eu já falei para vocês, são pessoas que se decepcionaram por causa de uma promessa que geralmente não foi cumprida. Mas nem sempre, ou talvez essa promessa nunca foi feita por Deus. Foi feita por homens. Então eu quero que você aprenda que você precisa acrescentar à vossa fé, à sua fé, o poder, sim, a virtude. Tem que ter a virtude do Espírito Santo. Mas a sua virtude você tem que acrescentar a ciência, o conhecimento. Você tem que conhecer biblicamente para você poder discernir e aplicar aquilo, porque senão aquilo se torna vão. A nossa fé deve ser acompanhada de poder, da virtude, da unção do Espírito Santo, que deve ser acompanhado do conhecimento da palavra de Deus. Se não for assim, está ao contrário. Aí vem Pedro falando, de novo, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 18, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou parar um pouquinho aqui, talvez a gente fique só aqui hoje, para depois nós continuarmos. Porque é interessante que a ordem, a orientação apostólica é para que a igreja cresça não apenas no poder, mas é para que você cresça também na graça, ou não apenas na graça, ou não apenas no fervor, ou não apenas naquilo que você pensa que seja o poder, mas que você cresça em conhecimento. E aí, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro. Eu preciso que você abra a sua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo de número 3. 2 Pedro está no final da Bíblia. Segunda Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 18. Nós já lemos aqui, vamos ler de novo. Só essa primeira parte. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A questão é, por que Pedro falou isso antes? Por que Pedro usou essa expressão antes? Ele não falou assim só, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse, antes crescei na graça e no conhecimento. Vamos voltar um pouquinho aí nesse texto. No versículo 15, talvez a gente possa começar. Capítulo 3, versículo 15. Olha aqui. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejam juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. E aí ele vem, antes crescei na graça e no conhecimento. Então eu quero traduzir isso aqui para vocês, mostrar uma coisa para vocês. Pedro está falando com a igreja, ele fala assim, lembra do Paulo, o apóstolo Paulo? Lembro. Então, ele escreveu para vocês de uma forma correta nas suas epístolas, só que quando ele escreve para vocês tem algumas coisas difíceis de entender. Irmãos,
Quem está falando isso aqui é o apóstolo Pedro. Se Pedro tinha dificuldade para entender algumas questões que Paulo escrevia, eu sou mais esperto que Pedro, né? Você é mais inteligente que Pedro, então você não precisa aprender nada. Pedro está falando, olha, tem coisa que é difícil entender. E por que é difícil entender? Tem um pessoal indouto, incauto, um pessoal, ele usa uma outra expressão forte, no 15, no 16, indoutos, inconstantes, que torcem esse negócio. Eles torcem essa palavra. Porque é difícil de entender. E aí, isso não acontece hoje em dia, pastor Carlos. Ninguém torce a palavra de Deus. A gente encontra mensagens, irmãos. Tem hora que me dá náuseas de ouvir algumas coisas. Os caras, eles conseguem esticar tanto um versículo, fazer tanto com uma palavra, com um versículozinho da palavra de Deus. E o pior de tudo, eu vou ser sincero aqui, é que se você estiver na plateia, você vai dar glória a Deus e aleluia. E tem gente que aplaude, tem gente que pula, tem gente que aceita esse tipo de coisa. Por quê? Porque não conhece. Porque não conhece. E o cara que conhece e torce o bico, esse aí não está dando lugar para o Espírito Santo trabalhar. Irmãos, nós temos que ter cuidado, é a palavra de Deus. Pedro foi muito claro, ele disse assim, olha, esses indoutos, esses inconstantes, eles torcem a palavra, e igualmente outras escrituras para a sua própria perdição. Pastor, mas a igreja do cara está lotada. Como que é para... Está lotada. Ele vai ser responsável por ele e por todas aquelas ovelhas. Esse negócio não é novo, irmãos. Esse negócio está explicado aqui na palavra de Deus. Ele fala, vós, portanto, amados. Agora eu vou usar as mesmas palavras de Pedro. Vós, portanto, amados, já tendo sido avisados, já sabendo esse negócio de antemão, sabendo que tem gente que torce a palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Se você sabe que tem gente que já faz um monte de atrapalhada com a palavra, você precisa conhecer. Ele diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor, tem que ter poder, mas tem que ter conhecimento. Porque sem o conhecimento não há poder. E se tiver, pode não ser o poder do Espírito Santo. E você não conhece para discernir. Você precisa conhecer. Irmãos, às vezes eu ouço cada coisa que me arrepia. Esses dias eu cheguei e falei com a minha esposa, não vou falar aqui o que foi, mas eu falei para minha esposa, eu ouvi um negócio que me deixou triste demais. Eu ouvi da boca de alguém. Por quê? Por causa de ignorância bíblica. Nós precisamos entender que o conhecimento da palavra de Deus nos fará entender a grandeza, nos fará entender a graça, a solicitude da graça, a amplitude da graça, a amplitude do poder de Deus. Se você conhece, você não duvida, mas você não cai em qualquer coisa. É simples. Ah, pastor, eu gosto disso, eu gosto daquilo porque é bom, fortalece a alma. Amém, eu sei disso. Mas você tem que conhecer o que está sendo pregado, o que está sendo falado. Quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias, os conhecidos como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, chegaram lá na Babilônia, eles eram membros da família real, e eles foram levados cativos, e ali o rei Nabucodonosor determinou que escolhessem jovens que fossem bons de aparência, que tivessem boa aparência, fossem preparados para assistirem lá no palácio do rei. E aí Nabucodonosor determina que se trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real, dos príncipes, jovens, isso é o que a Bíblia fala em Daniel 1, nos versículos 3 a 4, da linhagem real, dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria,
doutos em ciência, entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei e que se lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. O rei pegou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou eles foram escolhidos para estarem no palácio do rei. Por quê? Eles tinham boa aparência, eles eram instruídos em toda a sabedoria, eles eram doutos em ciência, entendidos no conhecimento, tinham habilidade para servir e tinham habilidade para aprender. São os modelos bíblicos. O modelo bíblico é esse. O fato é que eles só aprendiam na igreja, né? Eu não penso que fosse assim. Veja que não bastava serem cheios de entendimento e de sabedoria, mas eles tinham que ter a capacidade de aprender. Uma das coisas que mais me incomoda, e eu vou falar da igreja como um aspecto geral, não aqui essa congregação somente, mas uma das coisas que mais me incomoda na igreja é a falta de habilidade de aprender. Quantas vezes isso não é uma coisa minha, isso é uma coisa de pastores e pastores e pastores que vão falar a mesma coisa para você. Prega, 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 ensina sobre um assunto consistentemente e parece que o povo não ouve. Ou se ouve, não dá atenção. Por isso que você tem que vir, eu tenho que vir na igreja todo domingo, toda quarta-feira, para ouvir consistentemente a palavra de Deus, para sermos transformados por ela. Porque a transformação é gradativa. Eu acho interessante que quando algumas pessoas se julgam sábias demais, elas acham que não precisam aprender mais. E aí é que está o perigo, né? Agora, você já percebeu que quanto mais a pessoa sabe, mais humilde ela é? Quando você encontra pessoas assim mais doutores e pós-doutorado em cima de pós-doutorado, você olha para o cara é simples. Você olha para a pessoa é simples, porque a pessoa, deixa eu te dizer, o conhecimento nos lança para baixo. Não é verdade? O conhecimento nos faz entender que nós não sabemos. Irmãos, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tenta aprender sobre a palavra de Deus, mais você vê o quanto você é limitado dentro de um livro que você pode ler 1000 vezes e na 11ª você vai aprender mais coisas. E você lê uma vez, lê 2 vezes, e quando você lê aquilo de novo, você fala, rapaz, eu não tinha visto isso. Você cansou de ler aquilo e você fala, eu não tinha visto isso. E aí, é o conhecimento que vem pela palavra de Deus. Quando você vê alguém se mostrando, né, esse aí provavelmente não sabe muita coisa. O conhecimento revela quem você é. O conhecimento vai te moldando. À medida que ele te enobrece, você não se engrandece. Porque o conhecimento enobrece o homem. Mas você reconhece que, acima de tudo e de todas as coisas, existe um Deus que é dono e detentor de todo conhecimento. Então, cresça no conhecimento. A Bíblia nos fala, em Lucas 2,52, que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Veja que Jesus não crescia só em graça e em estatura. A gente ora a Deus, oh, Jesus me enche de poder, Jesus me enche de poder. Comece a pedir para Jesus te encher de conhecimento. Tiago fala assim, olha, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça com fé. E ele fala que Deus não lança em rosto, ele dá e não lança em rosto. Você quer sabedoria, você quer aprender, você quer ensinar, você tem o desejo de pregar a palavra, você tem o desejo de compartilhar, você tem o desejo de aprender algo, mesmo que não seja dentro da palavra. Peça. Quantas pessoas que se acharam sem condições nenhuma de crescer e porque foram aos pés de Jesus, cresceram nas suas áreas, porque entregaram a sua vida a Jesus e pediram a Deus o conhecimento. Nós precisamos aprender que
Precisamos crescer em sabedoria. E deixa eu te falar, o que mais incomodava os fariseus em Jesus não eram os milagres dele, eram as palavras dele. Era o conhecimento que Jesus tinha. Era a intimidade que Jesus tinha com o Pai. Nos textos de Provérbios, por exemplo, no Provérbios capítulo 2, versículo 10, ele diz: pois quando a sabedoria entrar no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso, o bom juízo te guardará e a inteligência te conservará. Estamos falando hoje de conhecimento da palavra de Deus na devoção pessoal. Se nós entendêssemos a importância da devoção pessoal, do conhecimento pela devoção pessoal, que traz o crescimento à sua fé, para o nosso progresso no mundo espiritual, com absoluta certeza, antes de qualquer atividade do dia, você e eu pegaríamos a Bíblia e leríamos um texto. Talvez você não sabe por onde começar, né? Porque é difícil, a Bíblia é difícil. Mas talvez na hora que você acordar, o Salmo 3 diz assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Ou talvez você pode dizer o Salmo 5, pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Você sabe por quê? Porque se você levantar de manhã, ler a palavra de Deus e orar, o seu espírito vai ficar mais atento. Você vai poder vigiar mais. O fato é que nós acordamos na correria, como eu disse. Cresça no conhecimento da palavra. Faça da palavra o seu instrumento de edificação pessoal. Você pode aprender sobre muitas coisas, mas a palavra de Deus vai dar estrutura, vai dar fundamento para você. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Provérbios 3:13. Existe um versículo na Bíblia que de vez em quando é citado de maneira incorreta em algumas pregações. De vez em quando eu ouço ele. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. E aí as pessoas falam assim, é Deus falando. E não é Deus, é a sabedoria. Pega o contexto de Provérbios capítulo 8. Você vai ver que é a sabedoria falando assim, olha, eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, aquela pessoa que busca de manhã, levanta cedinho no silêncio da manhã e vai ler, vai buscar conhecimento, vai me encontrar. É um texto de sabedoria, não é um texto de Deus falando para você levantar de manhã. Tem até hino, irmão, que fala que de madrugada a fila é menor. Aí vem Pedro falando, olha, os incautos e os inconstantes torcem a palavra. E torce. Ah, tem fila na porta do céu, por acaso? Será que Deus não consegue ouvir 2, 3 orações ao mesmo tempo? Estamos perdidos com um Deus desse. Porque a hora que aqui é meio-dia, no Japão é meia-noite. E a hora que for meia-noite aqui, lá é meio-dia. Então ele não vai ter tempo para ouvir a gente de madrugada também, porque tem alguém de dia. Irmãos, não cai nesse tipo de coisa. Deus não precisa de uma forma. Deus não precisa de uma fórmula mágica. Deus precisa de que você tenha intimidade com Ele. Eu já te falei, fale no banho, fale lavando louça, fale na cozinha, dirigindo, fazendo qualquer coisa. Fale com Ele. Ah, pastor, eu aprendi que se eu não orar 1 hora por dia, eu não vou ter santificação, não vou ter santidade. Eu já conheço gente que ora mais de 1 hora e tem uma vida toda atrapalhada. E aí? Não existe fórmula mágica, existe intimidade com Deus. Nós precisamos aprender, irmãos, a buscar o conhecimento da palavra de Deus. O seu alicerce, a sua estrutura está na palavra de Deus. Tudo que você precisa está aqui. Nada foge daqui. É interessante quando você pega a palavra e vai ver coisas que foram faladas lá no passado acontecendo agora. Parece que é só um ciclo. Mas a palavra já dizia tudo.
Essa palavra é o que nós precisamos buscar para a nossa vida. Observe, irmãos, e preste atenção que o que eu estou tentando apresentar para vocês aqui é que o conhecimento da palavra de Deus deve ser a nossa busca, a nossa ânsia, o nosso desejo mais profundo. A sabedoria é a coisa principal, diz Provérbios 4, 7 e 8. Adquire, pois, a sabedoria, emprega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Isso é sabedoria. Olha, busque a coisa principal. Por isso que Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, Deus faz um desabafo através do profeta e diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E aí Deus dá um julgamento sobre o povo. Porque tu rejeitastes o conhecimento, eu também te rejeitei. As pessoas querem buscar. E deixa eu te falar. Você que é membro aqui, não seja manipulado. Aumente, traga para cima o nível do seu conhecimento e você não vai ser manipulado. Não aceite qualquer coisa. Não aceite qualquer palavra. Não aceite qualquer coisa como sendo promessa, como sendo para você, como sendo... Vá até a palavra de Deus e busque. Deus tem os meios dele. É muito claro na palavra de Deus que Deus fala individualmente conosco, mas é muito claro também que tudo que Deus fala conosco tem que estar alicerçado pela sua palavra, porque Deus não entra em contradição. Deus não entra em contradição. Eu já usei aqui, até brinquei com os irmãos aqui sobre isso. A palavra de Deus fala uma coisa, aí vem o profeta e te fala outra. Então, eu não sei quem que é, o que está certo. E eu vou só encerrar isso aqui com uma palavra para os irmãos bem séria. Irmãos, isso não sou eu que estou falando, tá? Existem estudos teológicos profundos que profeta é só aquele que prega a palavra de Deus. A função profética está na vida do pastor, do evangelista, de quem prega a palavra de Deus com pureza. Existe dom de profecia, não confunda dom de profecia com profeta. O ofício profético, como era no Antigo Testamento, passou. Tem pessoas se intitulando profetas por aí, e vem e revela a vida de todo mundo aqui, do jeitinho que você gosta de ouvir. E tem pessoas ficando presas a esse tipo de coisa, e levadas e deixadas serem guiadas por esse tipo de coisa, quando a maior profecia é a palavra de Deus. Então, não caia nesse tipo de história. Existe o dom de profecia, reconhecido pela palavra de Deus. Deus usa uma pessoa em determinada circunstância para falar com alguém algo que ele quer falar. E existe regra para a profecia também. Mas profeta é quem fala, quem profetiza a palavra de Deus. E se alguém puder me provar o contrário dentro da Bíblia, que me prove. Então, não se engane. E eu não estou aqui desconsiderando o dom de profecia, pelo amor de Deus, é bíblico. É bíblico. Eu aceito. O Senhor já falou comigo, de vez em quando Ele fala. Né? Apesar de que cabe a nós irmos à palavra de Deus e julgar se isso é ou não é de Deus. Com conhecimento da palavra de Deus. Não estou aqui desconsiderando os dons espirituais de maneira alguma, irmãos. São bíblicos. Eu não sou cessacionista, os dons é para hoje. Paulo fala que é para equipar a igreja. Agora veja bem, cuidado. Cuidado. Nós já aprendemos aqui hoje, por causa de
Indoutos. O que é indoutos? É ignorantes. São ignorantes. E por causa de pessoas inconstantes, que estão uma hora lá, outra hora aqui, outra hora... Então eles torcem a palavra para o seu comodismo na hora, mas é para a sua perdição. Se você tiver o conhecimento da palavra de Deus, quando vier a profecia verdadeira, você vai entender. E você não precisa fazer alarde disso. Agora, quando vier a falsa, você vai entender também, e não precisa fazer alarde disso. Eu já falei para os irmãos. O sujeito falou aqui para mim, ó, bem aqui, nessa rampinha aqui, ó. Pastor, Deus me falou isso da sua pessoa, assim, e outra coisa. Eu jejuei 3 meses, dentro de um quarto trancado. Minha esposa só colocava a comida por baixo da porta. Acho que ela prendeu ele lá. Só pode ser. Ou comida, sei lá, água, sei lá que ela levava para ele. E me falou outras coisas. Quando ele me falou uma coisa, eu falei comigo mesmo. Eu falei, é o diabo, não é Deus. Não era nem a carne dele. Tá? Então, cuidado. Cuidado com o que você ouve por aí. Cuidado, irmãos, com quem põe a mão na sua cabeça. Cuidado com o que profetizam para você. Cuidado. Esteja alicerçado na palavra de Deus. Não se perca por causa de qualquer coisa. Ai, pastor, essa palavra é muito chata. Esse negócio é muito chato. Esse tipo de pregação não faz a gente sentir, mas faz você pensar. Faz você raciocinar, porque a palavra de Deus é para transformar o seu entendimento e não te fazer sentir muita coisa. A palavra de Deus, na Bíblia não tem nada falando que a gente tem que sentir. A Bíblia vem falando que nós precisamos ser transformados, que nós precisamos adquirir conhecimento na palavra, que nós precisamos aprender pela palavra, que nós precisamos crescer pela palavra, que nós precisamos viver nossa vida nos limites impostos pela palavra. Não o que o profeta falou, não o que o fulano falou, não o que a irmãzinha lá falou, não, nada disso. É a palavra de Deus e nada mais. Esse é o limite para o crente. Ai, pastor, o senhor acabou de falar agora que acredita em dom. Acredito em dons. Mas eles têm que estar baseados na palavra. Porque a minha prova final de tudo o que acontecer é a palavra de Deus. Ah, eu tive um sonho, eu tive isso, eu tive uma revelação, eu tive aquilo, e o gato estava de cabeça para baixo. É bíblico? Não. Então, não serve. É claro que Deus revela, é claro que Deus dá sonhos, é claro, eu acredito em tudo isso, não tem problema. Vamos para a palavra de Deus. Amém? Nós vamos continuar depois, irmãos. Eu não quero ir até as 3 da tarde, não. Nós vamos continuar domingo que vem. Eu espero que você... A minha intenção aqui hoje com essa palavra, e eu já vou começar falando hoje, apesar de eu não tê-la terminado, é que você desenvolva o hábito santo de ler a palavra de Deus e de orar todos os dias. Não é vergonha para ninguém aqui, porque eu também já tive esse problema de passar o dia inteiro e perceber que nem com Deus eu tinha falado, de que eu tinha esquecido já 2 dias de ler a palavra, por causa de correria. Não é vergonha. Mas a nossa responsabilidade é de buscar a Deus na sua palavra. É de nos alimentar pela sua palavra. Então, tome um tempo do seu dia. Irmãos, não faz da Bíblia sorte, né? Deixa eu ver o que Deus vai falar aqui comigo hoje. Põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Esse não é para mim, não, é para o vizinho. Aí você abre e vai para outra. Não faça sorte com a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus sistematicamente. Pastor, o que eu faço? Leia Salmos. Leia Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, 1 por dia, e tem mês que sobra. Hoje é dia o quê? 27? Leia Provérbios 27 hoje. Acompanha. Leia Atos. Leia as epístolas paulinas. Leia os evangelhos. Mas faz uma leitura sistemática. Eu vou ler Atos.
Leia um capítulo por dia, aprenda sobre a palavra de Deus, aprenda sobre a história da igreja primitiva e ali tem muito mais. Vai se alimentando pela palavra, procure entender o que é que o autor está querendo dizer com aquela palavra. Não faça suas próprias interpretações. Procure entender. Não sei. O irmão Manuel me coloca no aperto toda segunda-feira. Pastor, essa palavra aqui falou demais comigo. Mas o pastor vai explicar. É bênção. Mas vamos aprender sobre a palavra de Deus. Foi bom, segunda-feira foi ótimo. Porque alguém falou assim, pastor, eu não entendo Romanos. Vamos aprender sobre Romanos. Vamos fazer um estudo sobre Romanos. Vamos aprender juntos. Amém? Mas crie o hábito de ler a palavra de Deus. Crie o hábito. E não entendi, pastor. Irmãos, não leia a palavra de Deus de qualquer jeito, não. Não entendeu a palavra? Pega um dicionário. Não entendeu? Anota. Traz aqui para quarta-feira, na segunda-feira na casa. A gente vai explicar, a gente vai ler junto. Nós estamos numa família. Vamos aprender a palavra de Deus, que é o que sustenta. Eu já falei aqui. Quando vier o vento na sua vida, você não sente presença de Deus. Você não sente arrepio do Espírito Santo. A canela de fogo apaga. Parece que tudo fica... Você fica sozinho. Sabe o que vai te sustentar? É o conhecimento da palavra de Deus. Jesus, eu não estou te sentindo. Mas o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida. E eu creio na tua palavra. Jesus, eu não consigo te sentir. Está tudo de cabeça para baixo. Mas a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu descanso na tua sombra. Amém? Fique de pé por um instante, nós vamos orar e nós vamos cear com o Senhor. Amém? Oh, meu Deus, nós te louvamos pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é o nosso guia. A tua palavra é a nossa regra de fé. A tua palavra é a nossa regra de vida. É nela que nós aprendemos e temos a firmeza, Senhor, de continuarmos firmes em Ti. Pai, no nome de Jesus, que a tua palavra inunde os nossos corações. Oh, meu Deus, como o apóstolo Paulo diz, habite ricamente em vós, abundantemente em vós a palavra de Deus. Pai, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento. Senhor, dê-nos o desejo, a vontade, a sede de conhecer mais da tua palavra e nos sustenta no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Irmão Manuel, irmão Antônio, nós vamos passar a